Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Ciências e esse é o seu canal Mais Ciências. E estamos aqui hoje para mais uma videoaula. E o tema da nossa aula é, a pedidos, propriedades do ar. No nosso bloco de estudos sobre ar, temos na nossa playlist aula sobre a composição do ar, sobre as camadas da atmosfera, que é a camada de gases de ar que envolve a Terra. Vimos pelo menos um pouquinho aí sobre o ar. Então, temos propriedades do ar, composição do ar, camadas da atmosfera. Propriedade não, propriedade vai ser agora. E a pedido dos meus alunos virtuais, dos alunos reais, nós vamos hoje ao tema propriedades do ar. Que muitas vezes você se enrola um pouquinho neles, nem é para entender muito o tema em si. Às vezes é pelos nomes, os nomes um pouquinho diferentes assim, mas não é difícil. Quando a gente fala de propriedades de alguma coisa, como as propriedades do ar, eu estou falando sobre as características típicas, características dessa coisa, desse material. Então, quando eu falo de propriedades do ar, eu quero falar de algumas características típicas desse ar. O que ele tem, as suas capacidades. E um ponto que a gente precisa colocar logo de cara é que o ar é matéria. Aí você fala, o que é ser matéria? É um conceito da física um pouquinho mais avançado. Que matéria é o quê? A gente chama de matéria, na comunidade científica, no meio científico, tudo que ocupa um lugar no espaço, tudo que está aí, está ocupando um lugar no espaço, é matéria. O ar é matéria. Você não está vendo, mas ele está aí, ele está ocupando espaços, ele está aí. E como propriedades da matéria, como características da matéria, esse ar, ele tem massa e tem peso. É uma propriedade do ar, ter massa e ter peso. Você fala, qual é a diferença? Quando a gente vai numa balança, a gente sobe lá e eu vejo lá 30 quilos, 50 quilos, foi esse tempo, tô longe. Eu falo assim, eu estou me pesando, esse é o meu peso. Cientificamente não está correto. O que a gente está verificando ali é a nossa massa. A massa é a quantidade de matéria que tem num corpo. Então a minha massa pode ser maior do que a sua massa, a quantidade. Se eu pego a quantidade de matéria de uma bola de futebol, é diferente da quantidade de matéria de uma azeitona. A massa pode ser diferente, certo? Agora, o que é o peso? O peso é a ação da força da gravidade em cima dessa massa. Então, quando eu vou na balança, eu verifico a minha massa. E o peso? O peso é uma outra grandeza a ser calculada. Há uma força invisível que puxa tudo para baixo. A gente joga para cima e cai. É a força da gravidade. Essa força da gravidade que puxa tudo para o centro da Terra, ela age sobre tudo e ela age sobre o ar também. Então, o peso é a ação da força da gravidade, essa força invisível, em cima sobre a massa de um corpo. E no nosso caso, do ar. Então, eu falo para você, propriedade do ar, o ar tem massa. Significa que ele pode ser verificado numa balança, por exemplo, é possível. Eu posso colocar um balão cheio de gases e um balão vazio numa balança e vai haver diferença na sua massa, correto? E o peso? O peso é a ação da força da gravidade, essa força invisível em cima dessa massa. Tanto é real que a maior concentração de gases mais próximo da superfície do solo do que lá em cima. Então, quanto mais próximo ao solo, maior quantidade de gases. E lá em cima, e quanto mais lá em cima, tem menos gases. A gente fala que o ar é rarefeito. Entendido essas duas primeiras propriedades, massa e peso? Tranquilo. Vamos para a próxima. E essa próxima é a compressibilidade. Compressibilidade, lembra, comprimir. O ar, ele pode ser comprimido, ele pode ser apertado em espaços menores. Como eu vejo isso? Se eu estou enchendo um colchão inflável, enchendo uma bola, você vai ali com a bombinha ou assoprando. O que você está fazendo? Você está colocando muito ar ali dentro. Quanto mais você coloca, mais firme essa bola ou esse colchão ele fica. Ou seja, o ar está super comprimido lá dentro. É uma característica do ar, a compressibilidade. E uma outra propriedade do ar é a chamada expansibilidade. O ar ele tem a tendência de se espalhar nos ambientes. Se
tem um cheiro lá na cozinha, você vai começar a sentir aí onde você está. Se tem um cheiro de queimado, porque esse ar está se espalhando, é expansibilidade, é uma propriedade do ar. E aí, se eu junto a capacidade de ser comprimido num local e a capacidade de voltar à condição inicial, eu tenho a propriedade chamada elasticidade. Isso é ser elástico. Então o ar, a propriedade, então, quando eu falo o ar é elástico, ele tem elasticidade. Eu estou falando que ele tem a capacidade de ser comprimido e de voltar ao estado inicial. Isso é elasticidade. Então sacou? Compressibilidade, capacidade de ser comprimido, expansibilidade, capacidade de se espalhar nos ambientes, e a elasticidade. Tranquilo, né? Uma outra propriedade também, uma característica do ar, é que ele oferece resistência. Se você pega um papel, uma folha de papel e solta, ela não cai ultra rápido, ela cai um pouco mais lentamente. E se você fizer esse mesmo teste entre uma folha aberta e uma bolota de papel, você vai ver que é diferente. Porque o ar, ele oferece uma resistência. Então, se eu tenho uma área maior, ela vai dando ali uma planada. Uma forma super real de eu provar para você a resistência do ar é quando se abre um paraquedas. Você já viu um vídeo no YouTube, na TV, tá lá o cara caindo numa velocidade absurda, abre o paraquedas. Ele até sobe e volta, porque o ar ele oferece uma resistência, é uma propriedade do ar. Você não vê, mas ele está super aí. Outra propriedade importantíssima da gente falar é a pressão. O ar, ele exerce pressão. Como assim? Essas partículas de ar, elas estão se movendo, elas estão se chocando, essas moléculas. Imagina, cada bolinha dessa aqui representando um átomo, elas estão aí se chocando. O conjunto dessas forças a gente chama de pressão. Então o ar, ele está agindo, colocando uma pressão sobre mim, está, e sobre você também. Por que eu não sou esmagada pela pressão do ar? Há uma pressão no meu interior, no seu interior, que está equilibrando com a pressão externa. Mas o ar, ele exerce pressão. Como que você pode ver isso? Se você viaja, você vai para um local com a maior altitude, seja num avião, subindo uma serra, você sente um incômodo no ouvido. É diferença de pressão. E quando você desce, também. Se desce, isso acontece por conta da diferença de pressão entre o que está dentro do seu corpo e o que está do ambiente externo nos seus ouvidos. Então a pressão, ela está aí. Ela está exercendo, o ar ele exerce uma pressão sobre nós. Ela pode ser medida, existe um aparelho chamado barômetro, que é o que vai estar medindo essa pressão. E a gente pode perceber ela em situações da nossa vida, como essa que eu acabei de pontuar para você. Outras que a gente percebe essa pressão do ar agindo sobre nós. Eu tenho, por exemplo, eu pego um desentupidor de pia e fixo ele no azulejo. Sabe o que é um desentupidor, né? Fixo no azulejo. Você comprime ele ali e fica. Como que ele está ficando? É a pressão do ar que está fixando ele ali, nessa parede. É um exemplo. Outro exemplo super do nosso cotidiano é canudo. Você pega um canudo, está bebendo ali uma bebida. O que você está fazendo? Quando você suga, você tirou o ar do canudo. Entendeu, né? Tirou o ar do canudo. Quando você tirou o ar do canudo, deu espaço, vagou espaço para quem subir a bebida. Mas quem é que faz ela subir? A pressão do ar. A pressão, ela age na bebida e a bebida sobe no canudo. Não é você que está fazendo todo o trabalho. É a pressão atmosférica, a pressão do ar. Você, o seu trabalho no canudo é só liberar o espaço no interior do canudo. Tirei o ar dali, a pressão atmosférica empurra a bebida e a bebida sobe no canudo e chega na sua boca. Olha, já pensou nisso? Já tinha pensado que o trabalho não é todo seu e sim da pressão atmosférica? Pois é, ela está no nosso cotidiano, tá vendo? E é bacana que a diferença de pressão atmosférica, ela se deve também aqui na Terra quanto à altitude. Quando a gente está mais a nível do mar, a pressão atmosférica ela é maior. Quando a gente sobe para um local mais alto, a pressão ela é menor. Então, se eu estou a nível do mar, pressão maior. Se eu subo, pressão menor. Então, se você mora num local de grandes altitudes, a pressão atmosférica aí, ela é menor do que, por exemplo, eu que moro no Rio de Janeiro a nível do mar. A diferença. Então, quando eu estou a nível do mar
uma pressão atmosférica maior e eu vou para um local com maior altitude, vai me incomodar, eu vou sentir essas diferenças de pressão. Diferença de pressão atmosférica, correto? Tranquilo, né? Então podemos aí repassar as propriedades do ar com exemplos, com contextos, e eu creio que ficou fácil para você entender melhor esse assunto. Legal? Então ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal Mais Ciências e divulgue o nosso trabalho. Até a próxima. Tchau!